Olá e bem-vindos. Então, hoje o nosso papo é quase uma investigação, né? Uma análise da intenção por trás das palavras. A nossa cena do crime, digamos assim, é a gramática inglesa. E a pista principal? Os verbos. A gente está com um guia aqui bem detalhado que mostra como os verbos não só descrevem uma ação, mas, escondem pistas sobre tempo, sobre certeza, sobre poder. E a nossa missão hoje é decifrar esses códigos. A gente não vai só listar regras, mas tentar entender por que uma escolha de tempo verbal pode, sei lá, mudar uma história inteira. Ou como uma palavrinha transforma um pedido educado numa ordem meio ríspida. É a lógica por trás da língua que a gente quer pegar. É uma ótima forma de colocar a questão. Porque, assim, gramática, principalmente os verbos, não é um monte de regra aleatória que alguém inventou do nada, né? É evolução, de milhares de anos de pessoas tentando se expressar, tentando passar ideias complexas do jeito mais claro possível. Cada regra, sabe, cada exceção conta uma história de como a mente humana organiza a realidade. Exato. E a nossa primeira investigação começa num terreno que parece familiar, o dos tempos simples. Mas já vou avisando que tem surpresa logo de cara. Vamos começar com o Simple Present. Eu estou lendo aqui no guia os usos mais clássicos, né? Descrever hábitos, tipo I work in the library, ou fatos, como The Earth revolves around the sun. Uhum. Até aí, tudo bem, mas logo em seguida eu dou de cara com esta frase. The concert starts in 5 minutes. O verbo está no presente, mas a frase aponta claramente para o futuro. Que tipo de mágica linguística é essa? Ah, essa é a primeira grande pista, né? De que os tempos verbais são mais sobre a perspectiva de quem fala do que sobre o tempo do relógio em si. Quando a gente usa o presente simples para um evento futuro, a gente está tratando esse evento como um fato, algo imutável. Ah, entendi. É algo que está na agenda, está fixo, é tão certo de acontecer quanto o fato de que a Terra gira em torno do Sol. Sabe? O cronograma do show, na cabeça de quem fala, já é uma realidade. Certo. A certeza é tão grande que o futuro é meio que puxado para o presente. Isso muda a perspectiva toda. E falando em regras do presente, o guia, claro, menciona aquela famosa regra do S na terceira pessoa. He works, she talks. Parece uma coisinha tão pequena, né? Mas eu fico pensando, qual o impacto real se essa letrinha some? A comunicação quebra de verdade? Ótima pergunta, porque ela vai no centro da função dessa regra. Esse S é um marcador de concordância. É tipo uma bandeirinha que diz, ei, a ação que eu estou descrevendo está sendo feita pela pessoa de quem a gente acabou de falar. Certo. Para um falante nativo, a falta desse S soa como um alarme sutil, sabe? Uma pequena quebra no padrão. A frase não fica incompreensível, claro que não, mas ela perde a fluidez, soa estrangeira. E em frases mais complexas, essa pequena pista pode ser bem importante para evitar alguma ambiguidade. Entendi. Então é menos sobre quebrar a comunicação e mais sobre manter a clareza, a fluidez do sistema. Agora, vamos viajar para o passado. O guia explica o óbvio, né? Para verbos regulares, a gente adiciona id. Simples. Mas aí, a gente entra na selva dos verbos irregulares. It vira ate, sent vira sent, put continua put. A minha pergunta é, por que o inglês tem essa lista gigantesca de verbos rebeldes? Por que não padronizaram tudo com id e pronto? Parece um defeito de fábrica. Parece mesmo, mas na verdade é o contrário. Os verbos irregulares não são um defeito, eles são um museu. Um museu? Sim, são fósseis linguísticos. A terminação ed é uma inovação até que recente na história do inglês. Foi um jeito de padronizar, de simplificar. Os verbos irregulares são os que sobreviveram do sistema mais antigo, do inglês arcaico, que mudava o tempo do verbo alterando a vogal no meio da palavra. Sing, sang, sung é um exemplo perfeito desse sistema antigo funcionando hoje. Peraí, então quando eu digo I ate, eu tô basicamente falando uma versão fossilizada do inglês antigo. Exatamente. E o nosso guia organiza esses fósseis em padrões, o que ajuda muito. Em vez de decorar uma lista aleatória, a gente pode ver as famílias. Tem o grupo onde a vogal muda, como no, que vira new, e tem o meu grupo favorito que você mencionou, os que não mudam nada.
put, cut, hit. Os minimalistas. Exato. Eles são os minimalistas da língua. São tão curtos e tão comuns que resistiram a qualquer tentativa de regularização. São eficientes demais para mudar. Entender esses padrões é fundamental. Mas o inglês tem uma armadilha famosa, que o guia destaca muito bem. É sobre uma ação que aconteceu no passado, mas que de alguma forma ainda está viva no presente. É aqui que a briga entre o Simple Past e o Present Perfect começa de verdade. E essa talvez a distinção mais importante e ao mesmo tempo mais sutil para quem aprende. A escolha entre os dois muda completamente a narrativa. O guia dá um exemplo perfeito. Vamos analisar. Frase número 1. Joe and Donna lived here in the 1990s. Ok. Com lived, no Simple Past, eu entendo que eles moraram aqui nos anos 90 e ponto final. A ação começou e terminou lá atrás. A porta para esse período está fechada. Eles não moram mais aqui. Perfeito, é exatamente isso. Agora a segunda frase. Joe and Donna have lived here since the 1990s. Ah, aqui a história é outra. O have lived, o present perfect, cria uma ponte. Uma ponte entre o passado e o presente. Eles começaram a morar aqui nos anos 90 e a ação continua. Eles ainda moram aqui. A porta está aberta. É incrível como o have muda tudo. Muda tudo. O Simple Past coloca a ação numa caixa de tempo fechada e deixa ela lá no passado. O Present Perfect diz que a ação do passado tem uma consequência ou uma continuação direta no agora. E dominar essa diferença é passar de só relatar fatos para contar histórias com profundidade. É fascinante. Como o tempo verbal posiciona quem fala em relação à ação. Mas, e quando quem fala quer posicionar o ouvinte? Quando quer que alguém faça alguma coisa. Aí a gente entra no mundo dos comandos, o modo imperativo. E ele é muito mais sutil do que parece. Muito mais. O guia mostra que o imperativo vai bem além de ordens militares tipo marchem. Ele está em todo lugar. Numa receita de bolo. Mix the ingredients. Exato. Nas direções do GPS. Turn right. Num pedido a um amigo, close the window please. E até num desejo sincero, have a nice time. E a forma é enganosamente simples, né? Só o verbo base porque o sujeito você está implícito. Mas o tom é o campo minado. O guia menciona exemplos como shut up ou get out, que são obviamente ríspidos. Mas em casos mais sutis, como a entonação que a gente não tem na escrita é representada? A pontuação vira a nossa ferramenta de entonação. Pensa na frase stand up. Com um ponto final, stand up. Pode ser uma instrução neutra ou talvez um pouco seca. Agora, com um ponto de exclamação stand up, a energia muda completamente. Pode ser um grito de encorajamento ou de raiva. O contexto é que vai desempatar. E às vezes um imperativo pode ser tão direto que soa rude sem querer. Já vi muito turista em apuros por usar um imperativo que soava normal na língua deles, mas que em inglês pareceu uma ordem agressiva. Isso me leva a um detalhe que o nosso guia aponta e que eu achei genial. É sobre o uso do please. As frases please sign here e sign here please são igualmente educadas. A posição da palavra mágica não importa tanto. Mas, e é um grande mais, olha o que acontece quando se põe uma vírgula depois do please no começo. Please, keep back from the fire. O guia diz que essa vírgula, essa pequena pausa, transforma o pedido educado num sinal de impaciência, quase de exasperação. É como se a pessoa já tivesse pedido antes. É um detalhe brilhante. A gramática, nesse caso a pontuação, vira a linguagem corporal. Aquela vírgula é o equivalente a um suspiro, a um olhar de será que eu preciso repetir? Isso mostra que as regras não são só sobre estrutura lógica, mas sobre carregar uma carga imensa de interação social, de emoção. Totalmente. E o guia ainda explora outras formas de dar ordem sem soar como um sargento. As sugestões que se disfarçam de perguntas, por exemplo, Why don't you go out and play? Não é uma pergunta de verdade, né? É um conselho forte, quase uma ordem disfarçada. Exatamente. É uma ferramenta social poderosa. Why don't you? Direciona a sugestão para outra pessoa. Mas se você diz why don't we, como em why don't we try to get along,
você se inclui na ação. Ah, sim. Isso suaviza o comando, transforma uma ordem em potencial numa proposta colaborativa. Você passa de chefe para parceiro com a troca de uma única palavra. São ferramentas de negociação social disfarçadas de gramática. Isso nos leva perfeitamente à nossa última área de investigação. Os verbos que são, tipo, pura intenção. Os verbos modais. O guia define eles como verbos auxiliares que colorem o verbo principal com significados de habilidade, possibilidade ou obrigação. Em vez de simplesmente listar todas as funções, vamos agrupar por intenção que nem o guia sugere. Pensa numa escala de certeza. Num extremo você tem a possibilidade pura. It may rain tonight, ou it might rain. É um talvez, uma especulação. No outro extremo, você tem a certeza ou a forte expectativa. We will finish by 8. Ou a obrigação inegociável. You must attend the class. A escolha entre may e must revela o quão confiante quem fala tá. É uma escala de confiança. E onde que can e should entram nisso? Can fala sobre habilidade, sobre o que é possível em termos de capacidade. She can speak English. Já should entra no campo do conselho, da obrigação moral ao social. You should see a doctor. Não é uma ordem como must, mas é uma recomendação forte. E o interessante é que todos esses modais têm uma característica que simplifica a vida. Eles têm uma forma só. É sempre he can, she should, sem aquele S da terceira pessoa. Certo. Mas aí, para complicar um pouquinho, o guia introduz os semimodais, como have to ou be able to. Se a gente já tem must e can, por que a língua precisou criar essas outras formas que parecem fazer a mesma coisa? Essa é a questão chave. Os modais puros, can, must, should, eles são linguisticamente defeituosos. Defeituosos. Eles não têm todas as formas verbais. Você não pode, por exemplo, colocar can no futuro diretamente. Você não diz I will can. É aí que os semimodais entram para o resgate. Be able to é o substituto de can que pode ser conjugado em todos os tempos. Você pode dizer I was able to go no passado ou I will be able to go no futuro. O have to faz o mesmo papel para o must, eles preenchem as lacunas que os modais puros deixaram. Faz todo sentido. Eles são como os dublês dos verbos modais, prontos para entrar em cena nos tempos verbais onde os astros principais não podem atuar. E o guia termina com um exemplo bem complexo, combinando os dois. They are going to have to finish their papers. E essa frase é uma obra-prima de intenção. Are going to estabelece uma certeza futura. Certo. E o que vai acontecer nesse futuro, certo? Uma obrigação marcada pelo have to. Então a frase inteira transmite a ideia de uma obrigação futura inevitável. É uma construção que mostra o quão sofisticado o sistema pode ficar, empilhando camadas de significado uma sobre a outra para expressar uma ideia muito, muito precisa. Que jornada, hein? A gente começou vendo como o tempo verbal é mais sobre perspectiva do que sobre o relógio, passamos a entender os comandos como uma dança social delicada e terminamos com os modais, que são como os temperos da frase, adicionando intenção, nuance. Fica claro que a gramática não é uma jaula, mas um conjunto de ferramentas incrivelmente lógicas para expressar o pensamento. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro construída sobre tudo que a gente analisou. Nós vimos como as regras estruturais e as escolhas de palavras criam clareza e transmitem intenção de forma precisa. Mas fica o pensamento. Num mundo de comunicação digital, sabe? Com a velocidade dos memes, das abreviações, das gírias, quais dessas regras formais que a gente viu são as mais resilientes? Quais estão sendo ativamente reescritas no idioma do dia a dia? E o mais importante, a intenção, que a gente viu ser tão cuidadosamente construída com modais e vírgulas, como ela sobrevive ou se transforma quando uma frase complexa é substituída por um emoji ou um GIF. A estrutura da linguagem está mudando, e com ela, talvez, a própria natureza da nossa intenção.